Começar por, no caso, símbolo escapular, os músculos do símbolo escapular. Aqui tem um pedaço do trapézio, que ainda vem do pescoço. Aí nós temos o músculo supraespinhal, acima da espinha da escápula. O supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor e o redondo maior. E o subescapular. Certo? Aí vamos lá. Deltoide, bíceps braquial, a cabeça curta e a cabeça longa. Certo? A cabeça longa, ela é lateral. A cabeça curta, ela é medial. Abaixo do bíceps braquial, a gente tem o braquial e o côraco braquial. Certo? Calma. Não, eu não vi medial e lateral aí. Bom, medial e lateral você olha para a mão. Polegar é lateral. Tá. Sim. O bíceps está aqui. Cabeça longa, lateral, cabeça curta, medial. Certo? É porque a cabeça longa, ela parece ser curta. E a cabeça curta parece ser longa. Certo? E qual você falou do outro? Hã? Qual você falou do outro, que é mais baixo? Braquial, que é aderido ao osso, e o côraco braquial, que é por onde passa o músculo, o nervo músculo cutâneo. Só esse pedaço aqui. Côraco braquial que passa o nervo Músculo cutâneo. Tá. Certo? Antebraço, vamos aqui. Vista posterior, vista anterior do antebraço. Pronador redondo. Antebraço. Pronador redondo. Flexor radial do carpo. Palmar longo, esse que está arrebentado. E flexor lunar do carpo. Pronador redondo. Flexor radial do carpo. Palmar longo, esse que está arrebentado, o ventre dele é bem curto. E flexor lunar do carpo. Certo? Isso, primeira camada. A vista anterior do antebraço é inervada pelo nervo mediano e pelo nervo lunar. Primeira camada, 4 músculos. Segunda... Aqui está marcado esses 4 músculos que estão marcados aí. Esses... Alguma pergunta? Não, isso aqui a gente separou para explicar para vocês. Segunda camada, só um músculo. Flexor superficial dos dedos. Terceira camada, 2 músculos. Flexor longo do polegar e flexor profundo dos dedos. E quarta camada, um único músculo aderido ao osso, o pronador quadrado. Certo? Certo? Lembrar que quando estiver vendo antebraço, sempre começar de lateral para medial. Independente da posição que o braço tiver, é sempre de lateral para medial. Certo? De novo, o músculo do antebraço. Porção anterior, pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo e flexor lunar do carpo. Segunda camada, flexor superficial dos dedos. Terceira camada, flexor longo do polegar e flexor profundo dos dedos. E a quarta camada, o pronador quadrado. Qual que são os nervos mais? O nervo vai ser o nervo mediano, ó. Está aqui, ó. O nervo mediano e o nervo lunar. E o nervo lunar. Certo? Loja lateral. Certo? Tem o bráquio radial, ó, o bráquio radial ele começa no braço. Bráquio radial, o extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo e supinador. A loja lateral é inervada pelo nervo radial, certo? De novo, bráquio radial.
Bráquio radial, esse daqui é o bráquio radial. Bráquio radial até o final do rádio. Extensor radial longo do carpo, ó, extensor radial longo do carpo e extensor radial curto do carpo. E supinador. É aderido ao osso também, né? O supinador é aderido ao osso. Começa procurando pelo bráquio radial, que ele vai vir do braço. E vem, ó, até o final do rádio. Bráquio radial. Extensor radial longo do carpo. Extensor radial curto do carpo e supinador. Loja posterior. Certo? A loja posterior também é inervada pelo nervo radial. Certo? Extensor dos dedos. Extensor dos dedos. Extensor do dedo mínimo. Extensor do dedo mínimo, extensor ulnar do carpo e ancone. De novo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor ulnar do carpo e ancone. Primeira camada, certo? Segunda camada, adutor longo do polegar. Peraí. Peraí, que aqui só são. Adutor longo do polegar, esse que está arrebentado. Esse que está. Adutor longo do polegar. Extensor curto do polegar. Extensor longo do polegar. E extensor do indicador. Certo? Vou repetir. Abdutor longo do polegar, desculpa. Abdutor longo do polegar. Extensor curto do polegar, extensor longo do polegar e extensor do indicador. Aqui, para facilitar, quando eu aprendi como o sanduíche de curto do polegar. Abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar e extensor longo do polegar. E depois, extensor do indicador. Certo? Posterior profundo, certo? O músculo do antebraço foi isso.